Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 24. Um pequeno trecho. Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 24, nós estaremos lendo. Este livro, Atos, conta exatamente sobre a história da igreja, o agir do Espírito Santo através dos seus servos, e aqui, através de Paulo, o quanto Deus fez. E quero dizer aos irmãos que a vida de Paulo fala profundamente ao meu coração. A sua dedicação a Deus é extraordinária, impacta as nossas vidas. Então vamos ler Atos capítulo 20, versículo 17 a 24 neste momento. Diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações ou provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus queridos irmãos, esse capítulo 20, ele descreve a despedida de Paulo das igrejas daquela região ali de Éfeso. E assim como Jesus, anteriormente, ele decidiu ir para Jerusalém e ali morrer em obediência ao Pai. Também o apóstolo Paulo aqui determinou firmemente aqueles irmãos que iriam para Jerusalém, pagando qualquer preço, contanto que ele cumprisse com alegria a carreira, o ministério que Deus tinha proposto para a sua vida. Ele estava decidido. E nesse contexto, neste breve contexto que nós vemos aqui, Paulo relembra aos irmãos o comportamento exemplar, o seu comportamento que ele teve anteriormente no meio dos irmãos. Comportamento esse que nós devemos imitar. Então, nesta noite, por breve momento, eu gostaria de convidar você a observar como é que Paulo se comportou no meio da igreja. Qual é o exemplo que Paulo deu e que nós devemos seguir? O título desta mensagem nessa noite é Paulo, um comportamento exemplar. Muito bem, o apóstolo Paulo então, para ganhar tempo, ele não chegou a Éfeso, mas de Mileto ele mandou chamar aqueles irmãos, aqueles presbíteros, aquela liderança, aqueles irmãos daquela igreja, para que se encontrassem com ele ali, naquele caminho, e ele então pudesse dar aquelas últimas instruções tão importantes para aqueles irmãos poderem continuar o trabalho, entenderem também que agora era com eles, Paulo não estaria mais com eles, e como nós vemos, se você vai lendo mais para frente, você verá as exortações fortes que Paulo dá sobre os lobos que atacariam de dentro e de fora da igreja, isto mesmo, até mesmo de dentro da igreja, os perigos e o que eles deveriam fazer, e Paulo ainda diz para eles: olha, vocês não me verão mais, e aqueles irmãos por fim choram, beijam Paulo, abraçam Paulo, porque Paulo tinha marcado as suas vidas de uma forma tremenda. E que exemplo maravilhoso de líder, não é verdade?
Que exemplo maravilhoso. Meus irmãos, cada um de nós é chamado para cuidar de pessoas, amém? Esse amém foi fraco. Vou repetir. Cada um de nós é chamado para cuidar de pessoas. Vou lhe ajudar com a palavra de Deus. Jesus disse assim: portanto, ide fazer o quê? Milagres? Maravilhas? Portanto, ide fazer discípulos. Isso mesmo. Nós somos chamados para cuidar de pessoas. São importantes as estruturas, são importantes esse belo lugar que nós estamos, essa organização, tudo é muito importante, as estratégias e tudo mais, mas o que mais importa para Deus é que você e eu cuidemos de pessoas. E Paulo, ele investiu em pessoas naquele lugar. Foi por isso que a igreja se estabeleceu, até porque a igreja não é feita de tijolos, todos sabem, a igreja é feita de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, transformadas e libertadas pelo sangue poderoso de Jesus, amém? Agora melhorou, isso mesmo. Somos chamados para trabalhar com pessoas. E Paulo era um líder querido no meio daqueles irmãos. Paulo era uma pessoa querida, então ele chama aqueles irmãos e dá aquelas instruções tão importantes para ele, que servem para nós também. Então, a primeira característica que nós vemos aqui de Paulo, do seu comportamento exemplar, está no versículo 19, ele diz, acompanhe na sua Bíblia, não feche a sua Bíblia, diz, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servindo ao Senhor com toda humildade. Paulo, ele tinha claramente na sua mente a quem ele servia, e também era muito claro para ele a quem ele não servia. Paulo, ele estava, o tempo que ele trabalhou ali no meio daqueles irmãos, ele entendia, ele sabia no seu coração, que ele não estava ali para servir uma pessoa ou outra que quisesse, olha Paulo, aqui tem que ser assim, tem que fazer isso e aquilo, e tem que ser desse jeito e tal. Não, Paulo, ele sabia que ele não estava ali para servir certas pessoas. Paulo também sabia que ele não estava ali para servir um grupo de pessoas, qualquer que fosse aquele grupo. Paulo sabia disso. Paulo sabia até mesmo que ele não estava ali para servir a si próprio, a sua vontade. Paulo não estava ali para o conforto, tirar férias ali e descansar. Paulo não estava ali para ganhar dinheiro e lucrar de forma alguma. Paulo não estava ali para servir a si mesmo, ao seu bel prazer, ao seu conforto, mas para Paulo era muito claro, ele diz, servindo ao Senhor. Paulo estava dizendo, eu passei entre vocês servindo ao Senhor. Com certeza ele faria acordo com Pedro, que disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Paulo tinha isso claramente no seu coração. E diz o texto ainda, ele completa, servindo ao Senhor com toda humildade, não como uma celebridade. Paulo não chegou naquele lugar como uma celebridade religiosa, como muitas vezes nós vemos, né? Chamando a atenção pelo seu jeito e tudo mais, e querendo atenção e ser servido. Paulo não estava ali para ser servido, mas em conformidade com o seu mestre Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso mestre, ele estava ali para servir, e serviu aqueles irmãos com todo o seu coração. Então ele tinha consciência de que servia aos interesses do Senhor, não aos interesses dos homens, não aos seus próprios interesses. E ele sofreu. Além de servir, a palavra diz que ele sofreu. Ele mesmo diz que ele sofreu. Olha ali, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. É impressionante, irmãos. É impressionante a disposição que o apóstolo Paulo tinha, a qual nós devemos imitar. Às vezes, só porque o irmão deu uma olhadinha meia torta para a gente já faz bico, né? Falou, o irmão brigou comigo, né? Às vezes acontece isso no meio da igreja. Agora, imagine ciladas, perseguições e tudo mais o que Paulo enfrentou. É impressionante. Para você ter uma ideia, eu vou aqui listar rapidamente, conforme a palavra de Deus nos traz. Em 2 Coríntios 11, 24, você não precisa abrir para nós ganharmos tempo, mas olha um pouco do sofrimento que Paulo passou. 2 Coríntios 11, 24, ele diz, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, foi açoitado.
3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. E se nós formos andar pelo Evangelho, pelos Evangelhos, você vai perceber, e até a carta de Atos, quanto Paulo sofreu. Quando Paulo era preso, sabe o que ele fazia? Ele cantava. Estavam lá Paulo e Silas, todo, com as costas toda rachada, né, sangrando, e eles cantavam e louvavam a Deus. E olha o que Deus faz, através de tudo isso, desse momento, desse louvor, da palavra que era cantada ali, aquele homem, o carcereiro, foi tocado e ele se entregou a Jesus, ele e a sua família. Que coisa maravilhosa, que obra maravilhosa que Deus fez através da vida desse homem. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos no meio da igreja trabalhando e às vezes achamos, né, principalmente muitas vezes no início do ano ou quando o irmãozinho, a irmã pega uma função no reino de Deus ou mesmo um PGM para cuidar de pessoas e toda a função no reino de Deus envolve pessoas de uma forma ou de outra e são importantes. E aí você fala, puxa, eu vou fazer o meu melhor, e você começa com aquela força, com aquele ânimo, mas muitas vezes nós não paramos para pensar e perceber que no reino de Deus as coisas não são fáceis, não são fáceis. E no meio do caminho você derrama lágrimas, muitas vezes Satanás se levanta mesmo contra você. É só você se dispor a trabalhar e se envolver com a obra de Deus, Satanás se levanta. Ele vai levantar pessoas, ele vai fazer de tudo para você desanimar, porque ele sabe que assim como Deus usou a Paulo, ele pode usar a sua vida também. Portanto, a palavra do Senhor diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, tem valor, está diante do Senhor. Tudo o que você faz está diante do Senhor. O Senhor considera, o Senhor não é injusto, Ele sabe o que você tem feito diante dos olhos dEle. Diante dos olhos dEle. Irmãos, o apóstolo Paulo era um homem cheio de amor. Só amor verdadeiro poderia mover um homem a fazer tais coisas, servindo ao Senhor. Ele servia ao Senhor porque amava o Senhor. Alguém até pode servir na igreja sem amar a Deus. Você sabia disso? Pode. Alguém pode servir sem amar a Deus? Servir a Deus sem amar a Deus? Pode. Pode. A pessoa pode fazer por que está acostumada, né? Nasceu na igreja, o pai e a mãe trabalhando, e ela gosta do ativismo, e vai trabalhando e fazendo as coisas, mas não está com o coração em Deus, não faz para o Senhor, muitas vezes até para engrandecimento próprio, para realização própria. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isto sim pode. Pode alguém trabalhar para o Senhor sem amá-lo? Sim. Mas ao contrário, não. Pode alguém amar o Senhor e não trabalhar para Ele? Não servi-lo? Não. Porque quem ama, irmãos, se entrega completamente. O amor leva você a se entregar. Nós poderíamos olhar a máxima desse amor, que é o próprio Deus, o exemplo do próprio Deus. O que a palavra vai dizer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se deu completamente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou de tal forma que Ele se entregou completamente pela humanidade, através de Jesus, morrendo naquela cruz. E é assim que nós vemos, irmãos, quando de fato nós amamos a Deus, nós servimos. Se alguém diz, eu amo tanto a Deus, mas não faz nada, não se envolve, não paga o preço da obra, não faz a vontade do Senhor, não serve, então não ama. Precisa avaliar a sua vida. Precisa dizer, Deus, o que está de errado comigo? Senhor, talvez eu esfriei no amor para com o Senhor. Senhor, muda a minha vida. Houve uma igreja, a igreja de Éfeso mesmo.
Está lá em Apocalipse 2, que Jesus olhou e disse assim: eu sei bem as suas obras, eu conheço as suas obras. Sabia que Deus conhece as suas obras? Ou a falta delas? Isso causa temor no meu coração. E ele diz assim a essa igreja: eu conheço o teu trabalho, eu conheço a sua perseverança. Era uma igreja que trabalhava. Mas depois ele diz assim: mas eu tenho uma coisa contra você, que deixaste o teu primeiro amor. Queridos, você tem um Deus que olha para o coração, antes de olhar para aquilo que você faz. Você tem um Deus que olha para a motivação do seu coração. Meu irmão, minha irmã, qual é a motivação que está no seu coração para aquilo que você faz no reino de Deus? Para aquilo onde você serve ao Senhor, qual é a motivação? O Senhor está olhando para isso e dizendo: eu conheço as tuas obras. Mas Paulo era alguém que amava profundamente a Deus, e esse amor o impelia a servir ao Senhor com todo o seu coração. Paulo, ele servia ao Senhor anunciando a palavra. É outro exemplo que nós temos da vida de Paulo, um anunciador da palavra. No versículo 20 e 21, sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Nada que útil seja, deixei de vos anunciar, ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nada deixei de vos anunciar. Paulo tinha um zelo com a palavra, irmãos, e ele pregava esta palavra, fosse nas praças públicas, no meio de muita gente, ou mesmo que fosse para uma pessoa. Se você continuar lendo aqui, ele vai falar que ele esteve admoestando com lágrimas a cada um deles a palavra de Deus. Ele esteve falando, aconselhando, ensinando a palavra com lágrimas, com muito esforço a cada um deles. E assim é que nós devemos fazer no reino de Deus, irmãos, como Paulo fez. Ter esse interesse, esse desejo profundo de pregarmos a palavra, de ensinarmos a palavra. A palavra mesmo vai dizer que se o seu dom é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aqueles que são líderes, pastores nos PGMs, nas células, dedique-se profundamente a ensinar a palavra, não se cale, ore, peça a Deus a palavra dele no seu coração para as células, e Deus vai usar a sua vida grandemente, como usou a vida de Paulo. Não deixei de vos anunciar nada que útil seja. Paulo não deixou nada de lado, ele procurou ter o zelo, ele teve o cuidado de ensinar toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, tudo aquilo que era útil para preparar aquelas pessoas, para preparar aqueles líderes, para preparar aquela igreja. E nós, irmãos, que somos chamados também para cuidar de pessoas. E se você quer ver Deus atender uma oração sua, experimenta. Diga assim: Senhor, dá-me pessoas para cuidar. É já que Ele vai atender você. Deus vai te preparar para isso, se for necessário. Deus vai atender a sua oração. Se tem uma oração que Deus atende, é essa, porque Deus se importa com pessoas. E o coração de Deus era comunicado ao coração do apóstolo Paulo, e ele se preocupava com aquelas pessoas, e ensinava a palavra, e pregava, e estava nas casas, ou no meio das pessoas, onde fosse, para ensinar essa palavra. Esta deve continuar sendo a preocupação desta igreja. A palavra de Deus pregada, ensinada de todas as formas. O apóstolo Paulo diz que ele também declarava aos judeus e aos gregos que eles deviam se converter a Deus, arrepender-se, ter fé no Senhor Jesus. Ou seja, ele ia adiante, pregando o evangelho àquelas pessoas que ainda não conheciam daquela cidade. E essa também precisa ser a nossa função, irmãos. Precisamos ensinar a palavra, a doutrina entre nós, aqueles novos que estão chegando. Quantas pessoas talvez estejam entre nós que ainda são fracos na palavra e que precisam da sua ajuda e que precisam da sua vida consagrada no altar do Senhor, porque o Senhor quer usar você para fortalecê-las. Mas também as pessoas que estão fora, que estão longe, precisam ouvir o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus está fazendo na sua vida. Ele tem feito na sua vida, amém?
Então você já tem o que falar. Então você já tem o que falar. Precisamos ter esse fogo pela palavra de Deus no nosso coração. Paulo também era um exemplo na obediência ao Espírito Santo. Obediência ao Espírito Santo. Versículo 22 e 23, acompanhe. E agora, compelido, mandado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Há pessoas, se o pastor Antônio fizesse um convite, né, hoje à noite, para você, dissesse, irmão, sábado que vem nós vamos fazer um grande evangelismo lá na vila tal, né, só que lá a gente já sabe que o pessoal está esperando com pedra, com tomate podre, com tudo, para pegar a gente lá. Ô, convite bom, não é verdade? Dá até vontade de ir, não é? Mas era isso, muito pior que isso, que esperava Paulo. E Paulo deixava de ir? Não. Paulo ia. Paulo enfrentava. Ah, meus irmãos, como nós temos que aprender, não é verdade? Ah, que o Senhor mude o nosso coração, nos dê essa ousadia que Paulo tinha, queridos, a ousadia de levar o Evangelho. Mas sabe, irmãos, ele obedecia ao Espírito Santo, porque ele ouvia e tinha comunhão com ele. Certa vez, um menino disse para o pastor Marcílio Gomes Teixeira, que foi pastor da primeira igreja de Curitiba há muito tempo atrás, um adolescente, ele sempre andava do lado do pastor e começava a fazer, sabe aquelas perguntas difíceis, pastor, quantas cabeças tem o dragão do Apocalipse, essas coisas assim, bem escabrosas, bem difíceis de interpretação, e o pastor gentilmente atendia aquele menino e respondia, né, com gentileza aquele menino, e aquele menino continuava a perguntar, e um certo dia o pastor disse assim, filho, sabe o que me preocupa? O que me preocupa não são as coisas que eu não entendo, que eu não sei da palavra de Deus, o que me preocupa são aquelas que eu sei e eu não pratico. Irmãos, nós erramos no básico. Queridos, nós erramos na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele fala muito mais que você imagina. A gente é que ouve pouco. Nós que paramos pouco para ouvi-lo. Sabia que Ele quer falar com você? Aliás, sabia que Ele está falando com você? Ele está chamando a sua atenção para Ele mesmo. Porque Ele quer fazer algo grandioso na sua vida, primeiramente, porque Ele se importa com você primeiro, depois com a obra, mas Ele quer fazer também através de você. Ele quer fazer você dar tanto fruto, e um fruto tão bom que vai glorificar a Deus. E vidas vão ser transformadas, e vidas vão ser salvas. O Espírito Santo fala. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, mesmo em Atos, nós vemos quanto o Espírito Santo agia. Em Atos 6, por exemplo, a distribuição diária dos alimentos, olha o valor que a igreja dava ao Espírito Santo. Quando eles disseram assim, olha, nós não podemos, nós precisamos dar tempo à oração e à palavra, mas escolham entre vocês homens, cheios da sabedoria, de fé e do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Escolheram ali pessoas cheias do Espírito Santo para distribuírem os alimentos às viúvas, tanto de gregos e hebreus. O valor que eles davam para isso, pessoas que ouviam a voz do Espírito, e entre eles, um deles foi Estevão, o primeiro mártir, que não fugiu no momento ali do perigo, quando eles rangiam os dentes. Esse homem cheio do Espírito Santo pregou a palavra para eles, e ali morreu apedrejado, morreu por amor a Jesus. Homem cheio do Espírito Santo, não estou animando muito, né? Não, pastor, gente cheia do Espírito Santo morre assim tão fácil, né? Mas o Senhor chama você para uma entrega total, completa. Nós olhamos ali também em Atos 13, quando estava a igreja orando, eles estavam orando, jejuando, buscando ao Senhor. Disse o Espírito Santo, a palavra nos conta, disse o Espírito Santo, separai-me a Pedro,
a Paulo, a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Olha o Espírito Santo falando, dando direção à igreja. Irmãos, é isso que nós precisamos viver cada dia mais, na dependência do Espírito Santo, buscando ao Senhor, meditando na palavra, voltando ao básico, meditando todos os dias na palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, orando e dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Confessando pecados, abandonando pecados, pedindo misericórdia a Deus, orando, adorando ao Senhor. E assim os nossos ouvidos vão ficando afinados para que possamos ouvir a voz de Deus, a voz do seu Espírito, como o apóstolo Paulo ouvia. E ele disse: somente aquilo que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Talvez o nosso problema seja o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. E sabe como é que a gente pode apagar, abafar o Espírito? É deixando ele de lado, é não buscando ao Senhor, não tendo uma vida consagrada ao Senhor, buscando ouvi-lo, buscando a sua vontade. E Paulo, diante de tudo isto, ele diz àqueles irmãos, no versículo 24, ele diz àqueles irmãos: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, vida consagrada ao Senhor. Paulo, um comportamento exemplar de vida consagrada ao Senhor, de vida no altar do Senhor. Talvez você seja um bom cristão, você vem à igreja, você canta e você faz tudo de coração, mas talvez ainda falte você colocar a sua vida no altar e dizer: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Senhor, eu creio em Ti, o Senhor sabe, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas eu quero mais que isso. Eu quero colocar a minha vida no altar, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. E a vida de Paulo estava exatamente nessa posição, e por isso que ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Essa primeira parte desse versículo é no sentido, no original, de que Paulo estava dizendo assim: gaste a minha vida, Senhor, por completo, para o teu propósito. Senhor, gaste a minha vida. Eu quero que a minha vida seja completamente gasta nos teus propósitos, no teu querer, no ministério, no chamado, naquilo que o Senhor tem para eu fazer. É aí que eu quero a minha vida, quero gastar a minha vida pelo Evangelho. Nada tenho a minha vida por preciosa, ou seja, a minha vida não tem valor para outra coisa a não ser para servir ao Senhor. Ele era o centro. O Senhor era o centro da vida de Paulo. O Senhor, e nós vemos em todo o texto, que o Senhor é que movia Paulo naquilo que ele fazia. O que move você? O que tem movido o seu coração? Você mesmo, seus interesses? Ou é aquilo que bate forte o coração de Deus, por pessoas, pela sua igreja? O que tem movido você, o seu coração? O que precisa mover o nosso coração é o amor pelo Senhor. É o amor pelo Senhor. E aí sim, nós teremos uma vida no altar de Deus. No altar de Deus. Que nós possamos falar como o apóstolo Paulo: pois para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Ou seja, para mim a minha vida é tão somente para que Cristo se manifeste em cada momento. Que a minha e a sua vida possa ser assim. Terminando, eu quero perguntar para você: a sua vida está no altar de Deus?
vida completamente dedicada ao Senhor. O Senhor ocupa o centro da sua vida, da sua atenção, do seu amor. Paulo, com certeza, deixou diante daqueles irmãos um comportamento exemplar, para que nós também possamos seguir. Ele foi um servo que serviu ao Senhor com toda humildade, que anunciou a palavra, que tinha zelo e preocupação com o ensino da palavra, com comunicar o Evangelho. Isso deve preocupar e ocupar o nosso coração. Paulo foi um exemplo na obediência do Espírito Santo, a quem ele ouvia, porque tinha grande comunhão com ele. Paulo, um exemplo de vida consagrada ao Senhor, disposto a sofrer o que tivesse que sofrer, mas ficar firme e com alegria cumprir o ministério, cumprir a vontade do Senhor para a sua vida. Eu gostaria de convidar você neste momento para ficar em pé, por favor. Nós vamos cantar este cântico que os irmãos prepararam. Que nesse tempo você, enquanto canta, você possa fazer desse cântico uma oração. Eu espero que este cântico reflita um desejo do seu coração diante do Senhor. Agrade em qualquer hora e em qualquer lugar.
transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ainda com seus olhos fechados, peça a Deus agora: sonda-me, Senhor, sonda-me. Talvez nem você conheça o seu próprio coração, e Deus vai trazer ao seu coração coisas que você precisa saber. Talvez coisas que estejam impedindo o fluir e a voz do Espírito Santo de Deus ao seu coração, falando a você da vontade dEle, do chamado dEle à sua vida no meio desta igreja. Sonda, meu Deus. Deus amado, nesta noite, eu quero, juntamente com o teu povo, o qual faço parte, dizer: sonda, meu Deus. Senhor, sonda-nos, Senhor. Senhor, mostra o que tu queres, purifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor, que nós possamos ter um coração voltado e preparado para ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor, e nesses dias continuar ouvindo a voz do Teu Espírito e compreendendo o Teu querer, e aceitando os desafios, por maiores que sejam, os desafios do Senhor, que o Senhor apresentar ao nosso coração, como o Senhor apresentou a Paulo, Senhor. Ó Senhor, dá-nos esse coração de servo, humilde, coração de servo que serve porque ama o Senhor, e por isso faz o que faz porque ama o Senhor, e por isso se preocupa com pessoas porque ama o Senhor, se preocupa com os irmãos porque ama o Senhor, se preocupa com a tua igreja porque ama o Senhor, compartilha a tua palavra com os novos na fé, com os das células, com os de fora, porque ama o Senhor. Ah, Deus, dá-nos esse coração voltado para o Senhor, que nada seja mais importante da nossa vida do que cumprir a Tua vontade, Senhor. E o Senhor derramou dons sobre a Tua igreja, Senhor, que nós possamos identificá-los e nós possamos cumprir bem o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos para a glória do Senhor, para a alegria do Senhor, e possamos fazer isso com alegria, louvando o Teu nome. Pai do céu, completa esta obra no coração de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.